Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e nós estamos aqui para estudarmos um texto do pastor Rodolfo Nascimento de Oliveira. Ele é pastor auxiliar da Igreja Boas Novas, Igreja Batista Boas Novas do Amazonas, pós-graduado em Teologia Bíblica e Ministerial e, lógico, né, mora lá no Amazonas, em Manaus, lá no Amazonas. E ele escreveu um texto chamado Coragem. O texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de quê? Inspirar, exortar e edificar a nossa vida. Então, sempre que a gente estuda um texto aqui do Manancial, como ele é acompanhado de um texto bíblico, e a gente faz o devocional, nós promovemos aí o crescimento nosso crescimento cristão e, lógico, né, nos engajamos cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o pastor Rodolfo Nascimento, por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar. Senhor, que nós possamos sempre estarmos atentos, que o Espírito Santo possa sempre nos lembrar que precisamos ter coragem para vencer todos os desafios que nós teremos na nossa vida. Muito obrigada, porque sabemos que Tu estarás sempre conosco. E é em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. O nosso texto está em Mateus. Nós vamos ler os versículos 22 até o 33 do capítulo 14. Então vamos lá, Mateus 14, 22 a 33. E é quando Jesus anda sobre o mar. Então vamos lá. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigados pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém? É interessante, né, irmãos? Eu ouvi uma vez o pastor dizendo, né, que nós temos que ser ousados, sim, porque, por exemplo, os que estavam no barco iriam testemunhar que viram Pedro, né, andando sobre o mar, sobre as águas. Mas Pedro podia testemunhar que ele foi quem andou. Então nós temos que ter ousadia mesmo. Bom, o nosso texto chama-se Coragem e o versículo escolhido pelo pastor Rodolfo Nascimento é o 27, que diz: "Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo." Bom, aqui, especialmente no Brasil, é bem raro, né, ter vendavais. Mas quando isso acontece, as paredes tremem, o telhado faz barulho, as árvores tombam, o som dos ventos é aterrorizante, tudo que queremos é um abrigo seguro. Eu me lembro disso que eu morei algum tempo no litoral e lá dava o vento noroeste, dá até hoje, né? O vento noroeste.
Então a gente vê o vento uivando, aquela cena de filme mesmo, dá bastante medo. Agora, irmãos, imagine um barquinho lá no meio do lago, porque a gente fala que era o mar, né, da Galileia, mas na verdade é um lago. E como tem muitas montanhas, às vezes dá aqueles focos de vento que se encontram e o clima fica difícil e o vento começa a soprar. Imagine eles naquele barco e tava tudo bem, de repente surge um vendaval e o barco vai para lá e vai para cá, maior medo, né? Mas o barco já tá longe demais para voltar. E por outro lado, tá para chegar do outro lado, não tá perto também. Aí eles ficam lá no meio daquele vendaval e o barquinho para lá e para cá, e o vento arremessando o barco de um lado para o outro. Ai, 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 que medo. O barco já nem sabe que direção tem que seguir. E mesmo que soubesse para onde teria que ir, naquela situação lá não dava para navegar. De repente, eles veem ao longe a figura de um homem, como se flutuasse no meio daquelas águas revoltas. Imagina que medo, né, irmãos? Tudo escuro, o barco indo para lá e para cá, e você vê uma sombra vindo na direção do barco. Não dava para ficar pior, né? E o que eles chegam à conclusão? Que é um fantasma, né? Porque nunca viram ninguém andar sobre as águas. E assim, todo mundo ficou com medo. Até o marinheiro mais experiente ia ficar com medo de perder a vida naquela hora, né? E aí aquela sombra, aquela silhueta vai chegando, e aos poucos eles começam a perceber: nossa, é o Mestre, é Jesus Cristo. E eles vai chegando, caminhando sobre aquele vendaval, tranquilinho, vai Jesus. E à medida que ele se aproxima do barco, ele vai dizendo para os que estavam dentro do barco: calma aí, gente, calma. Fica desesperado, não. Calma, sou eu. Não tenham medo, como está lá no versículo 27, que a gente acabou de ler. Os ventos fortes agitam as águas, o barco ainda está no ponto de afundar, a tripulação está morrendo de medo e Jesus fala: coragem, fica calmo, olha, não tem de bom ânimo, fica tranquilinho aí. Jesus poderia ter falado, lembra da outra vez que Jesus fez assim, ó, pro mar e ele se acalmou? Mas ele poderia ter feito, mas ele não fez e continuou andando sobre as águas. Tanto é que Pedro até pediu para ir ao encontro dele, né? Então, na vida, né? Essa é uma grande metáfora. Na vida a gente passa por momentos assim. Acho assim, às vezes tudo lá fora é um desafio, é um caos. Os mares estão revoltos, né? Os mares da vida. Parece que a gente vai afundar. Parece que as esperanças nos faltam. E Jesus fala pra gente, ó, calma aí, Mira. Calma aí. Fica calmo. E a gente quer o quê? Que Jesus resolva tudo de uma vez, porque a gente está aflito, a gente está desesperado. Mas o que a gente ouve de Jesus? Coragem, calma. Não é fácil não, né, irmãos? Mas uma coisa a gente tem que aprender, que independente do medo ou da urgência, Jesus continua sendo exaltado em todas as coisas. Nada vai fugir ao controle dele. E a gente pode confiar o tempo todo, por maior que seja o desafio, a ansiedade, por maior que seja o problema, a gente pode confiar na voz de Jesus que diz: coragem, calma. Podemos confiar. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Ainda que os ventos possam nos amedrontar, ouçamos a doce voz do Mestre que diz: coragem, sou eu. Não tenham medo. Ai, que maravilha, né, irmãos? Bom, vou terminar, né, deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que já temos Jesus conosco
e cremos que a voz dele nos diz para termos coragem, para não temer, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é uma frase sensacional que a gente não pode esquecer. Não tema, Deus já está lá.